Felipe, seja muito bem-vindo. Um Obrigado, prazer ter você aqui. Finalmente a gente conseguiu marcar essa com live. certeza. É um prazer ter você aqui, você que está na equipe da Oficinas há um tempinho já e trouxe, eu estava falando antes de você entrar, que você trouxe uma visão um pouquinho diferente para aquilo que estava sendo oficinas lúdicas. Eu disse pro pessoal que eu vim da área de saúde, mas aí eu tendi para a área da educação e você trouxe essa parte de saúde, de promoção de saúde de volta para o projeto e está sendo muito legal o trabalho que você tem feito, o conteúdo que você tem produzido nessa parte de jogos e de saúde mental, de psicologia como um todo, de saúde como um todo também. Muito obrigado. Queria dizer que é um prazer, né, estar aqui, principalmente falando sobre um tema que a gente gosta tanto, que é jogos e saúde mental. Então, Isso para quem não me aí. conhece, eu me chamo Felipe Randan. Eu sou formado em mercadologia e marketing e agora em psicologia também. Minha paixão por jogos vem desde muito novo. Eu sempre gostei bastante do que o jogo proporciona para a gente. E hoje em dia, cada vez mais, a gente tem percebido que o jogo ele não traz só diversão, mas ele traz uma série de outras coisas. E a gente vai estar falando que uma dessas coisas justamente é a questão da saúde mental. Eu conheci esse outro lado do jogo só através da saúde mental justamente no meu curso de psicologia, onde eu percebi que os jogos eles têm um papel fundamental para trazer situações de forma confortável que você consiga se expressar, que você consiga se desenvolver. Então vamos supor que numa situação onde você está lá com seus amigos jogando, além de se divertir, você também vai estar exercitando a sua fala, o seu diálogo, você vai estar entrando em contato com pessoas, e nessas situações você se sente muito mais seguro do que numa situação real, onde você, por exemplo, esteja diante de uma palestra ou alguma situação onde você consiga treinar e se desenvolver a partir disso. E além disso, os jogos ainda têm um ganho muito grande do lado psicoeducativo. O que é esse lado psicoeducativo? A questão da psicologia, ela tem uma técnica, uma abordagem chamada psicoeducação, que a psicoeducação nada mais tem o papel de informar, de trazer à tona conteúdos que possam ajudar esse indivíduo a se desenvolver e a se perceber no mundo. Então, o que é que ele pode fazer? Ele vai conseguir conhecer aquele assunto de forma muito mais leve, de forma muito mais tranquila, que ele consegue quase que naturalmente ter uma apreensão daquele conteúdo. Então, falando, por exemplo, do trabalho que a gente fez com o Código Secreto, a gente pôde, Não, fala não. através. Não Ainda fala, não, não? ainda não, ainda Então, não, ainda segura. não. Então, Segura! Essa aí é a cereja do bolo, pô. Não pode falar agora. então segura. Então, a gente vai estar. Estratégia de marketing. Aí, ó. A gente vai estar abordando durante essa live justamente tudo que a gente pode e o que a gente deve mesmo, como um papel fundamental mesmo de quem está trabalhando com jogos, quem está trabalhando com saúde, para a gente conseguir desenvolver esse papo. Então, a gente vai ter aí eu queria contar com a participação de vocês também, com perguntas, para que a gente consiga dar uma naturalidade e bater esse papo aí tranquilo sobre jogos e saúde mental, que tem muito para a gente discutir. Muito mesmo, mas é isso aí. A gente tem muito para discutir, mas isso aí que você começou a falar e eu pausei, Ops! é a cereja do bolo. Porque, Então vamos gente, que vamos. a gente fez, só dar uma sinopse. Aham. O Felipe começou fazendo e depois eu me juntei com ele aí para aprender mais sobre isso. Me juntei para aprender, porque ele que montou toda a estrutura da oficina, fez um TCC sobre isso. E a gente pegou o código secreto da Devi, lançado pela Devi. Inclusive, por falar em lançado pela Devi, às 16 horas, acabou nesse instante a live. O Nuno Venâncio, que é o responsável pela parte de jogos e educação da Devi, estava lá no Instagram da Devi Brasil, fazendo uma live sobre jogos e educação. Então, a live vai ficar salva também lá, né, no Instagram deles, no IGTV. Quem não viu, vejam, por favor. Eu estava aqui já me preparando para fazer aqui a live, mas de olho na live dele, porque o conteúdo está maravilhoso. A Devir tem tido uma iniciativa muito bacana
de tentar sempre aliar os jogos que ela lança com essa parte educacional, com essa parte de aprendizagem. Então, quem não viu, rolou agora 16 horas lá, eu nem sabia, fiquei sabendo no meio da live, mas entrei e já vou entrar depois no IGTV para ver o início que eu não vi. Então, corre lá para ver depois daqui, beleza? Quem ainda não compartilhou essa live para a galera que quer que assista, vai aqui nesse aviãozinho, já compartilha aí com quem você quiser, para o pessoal fazer perguntas aqui também sobre jogos de saúde emocional. Felipe, depois eu vejo essa pergunta aqui, mas antes eu queria que você me dissesse, começa do começo aí, como é que foi que você entrou nesse mundo dos jogos? Você falou que desde criança, né, que você gosta de jogo, mas como foi que você conheceu os jogos de tabuleiro, especificamente, que é o nosso tema aqui, e como foi que você se tocou para essa possibilidade de usar os jogos nesse processo de conversas mais aprofundadas sobre saúde emocional e na educação e na psicologia como um todo? Conta aí um pouquinho para a gente dessa história. Então, como eu falei, né, desde criança eu gostava bastante. E aí, justamente quando eu conheci o Oficinas Lúdicas, foi o meu contato, assim, com esses jogos modernos. Porque nós todos conhecemos os jogos clássicos, Banco Imobiliário, nós conhecemos aí o War, os jogos que as pessoas geralmente jogam, o jogo da vida, geralmente jogam e são mais conhecidos. Através do Oficinas Lúdicas, eu entrei naquele mundo, né, a gente chegou ali na escola e conheci os jogos de tabuleiro modernos. E, a princípio, eu fiquei meio assustado. Eu falei, gente, de onde saiu isso? Eu nunca tinha visto esses jogos, e eles têm características muito diferentes, muito peculiares, digamos assim, porque, comparado aos outros jogos, eles têm uma série de características que deixam a gente assim, nossa, será que eu consigo aprender isso? E aí eu vi, bom, mas se aqui a gente está trabalhando com crianças, essas crianças conseguem jogar, eu também vou conseguir aprender sobre eles. E aí, quando eu conheci esses jogos, eu percebi, acho que tive o mesmo insight que você já trouxe em alguns outros conteúdos, que, gente, por que isso não está sendo utilizado nas escolas de forma realmente a trabalhar e a ensinar esses meninos a se desenvolverem a partir dessa ferramenta? E aí eu fui começando a pesquisar, a conhecer um pouco mais, a ler as regras, a ler digamos assim, absorver conteúdo de jogos, entrar em sites, ver vídeo lives, ver vídeos no YouTube, gameplays. E aí eu fui percebendo que os jogos eles têm essa característica de ser mais complexo do que os jogos clássicos, mas eles são facilmente de fácil acesso. Você consegue aprender ele muito fácil. Então, é muito bacana, e também tem uma infinidade de jogos, que aí ele vai te trazer, de acordo com o que você gosta, o que você deseja jogar. Então foi a partir daí que eu percebi que os jogos eles tinham esse papel. E aí, no meu curso de psicologia, foi que aí uniu tudo, e aí eu percebi, nossa, saúde mental dá pra gente trabalhar com jogos, desde que você consiga fazer, a gente vai falar aí da cereja como a gente fez, mas desde que você consiga fazer esse link de forma responsável e ética. Então, se você deseja trabalhar com aquele tema através dos jogos, você conhecer os jogos, saber o objetivo que aquele jogo tem, e se aquele jogo ele corrobora um objetivo em comum com o que você tem de pensamento seu mesmo, que você pretende dar sua aula, ou sua palestra, ou sua oficina, de acordo com essa característica. Já puxando esse gancho aí, a Paula Piccolo perguntou, inclusive a Paula é outra também, vou falar o nome da galera toda que trabalha com jogos de educação aqui. A Paula é líder do Grupo Jedi, e ela está trabalhando há alguns anos também nessa parte de jogos de educação, tem um trabalho fantástico, inclusive, Paula, um beijo para você, tamo junto. A galera aí de São Paulo, Rio de Janeiro também, com alunos do Magistério, também tem um grupo no WhatsApp maravilhoso sobre discussões nessa área. E ela perguntou aqui, os jogos nessa parte psicológica, de consultório mesmo de psicologia ou de promoção de saúde emocional, eles estão mais voltados para jogos mais educacionais, pedagógicos, ou para jogos modernos? Então, e aí explica também para a gente essa diferença aí. Sim, eu não vou explicar mais não, você que vai explicar. Tranquilo. Nessa questão aí, tem que se entender primeiro qual é a demanda daquele cliente, né? Muitas vezes o cliente ele tem sim uma demanda pedagógica. Vamos supor, por exemplo, numa questão
de uma questão de aprendizagem mesmo, uma dificuldade de leitura, e aí ele precisa trabalhar esse lado, né, social, pessoal, cultural mesmo, durante esse processo. E aí ele precisa de um jogo mais pedagógico. Então existem os jogos que vão ser focados mais na parte pedagógica, mesmo quando a gente trabalhou durante o curso lá de psicologia, a gente percebe que essas crianças, elas tinham essa questão de serem muito abertas aos jogos. Então a gente usava o jogo de forma pedagógica. Agora, por que não utilizar os jogos modernos se você tiver o pulo do gato, se você souber utilizar, se você souber, olha, esse jogo aqui ele trabalha em equipe. Então, eu percebo que jogando aqui com o meu paciente, e eu digo que ele tem esses e esses aliados. Como ele vai utilizar esses aliados ao favor dele? Né? Então a gente consegue trabalhar em equipe. A mesma coisa, por exemplo, numa resistência à frustração. A gente sabe que o jogo ele é difícil, você tem uma dificuldade de passar daquela parte, daquela fase do inicial do jogo, então ele tem dificuldade de gerenciar os recursos, e aí a gente utiliza o jogo como forma dele aprender isso durante o jogo, num espaço seguro, num espaço coerente com aquela proposta. Consegui responder? Conseguiu. E aí eu queria puxar já um gancho, foi uma coisa, inclusive, que você falou lá no podcast que você fez do Games e Ação. Hoje eu tô jabazeira, você já percebeu, né? Fazendo propaganda de tudo. Felipe fez um podcast falando sobre jogos e saúde emocional lá com o Jorge Nolasco do Ei Games em Ação. Se você entrar aí, @Ei Games em Ação. O último episódio que saiu é com o Felipe Randam e com o Paulo. Os dois falaram, o Paulo mais voltado para jogos digitais e o Felipe para jogos de tabuleiro. Falaram sobre os jogos na saúde mental, então foi fantástico também. E lá você mencionou sobre essa questão, Felipe, de que não é o jogo pelo jogo, que você tem o jogo ali como uma ferramenta e que existe uma facilitação por trás disso, que tem um objetivo atrelado àquela atividade, que isso faz toda a diferença. Né? Explica aí um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, como eu gosto de dizer, quando você utiliza o jogo pelo jogo, ele vai ter um ganho do lado da diversão, o lado do que se aprende, digamos assim, naturalmente. Agora, quando você é um facilitador, com um olhar diferenciado, com aquele olhar de quem está sabendo que está usando uma ferramenta, você começa a olhar para pontos importantes. E quais são esses pontos importantes? O comportamento, as relações, o grupo. Então, a partir do momento que aquele facilitador ele tem um olhar treinado, ele tem um cuidado em estar aplicando aquela ferramenta, ele consegue perceber os ganhos. Então, o jogador, ele joga aquele primeiro jogo de uma forma, daqui a uma semana ele vai jogar um outro jogo ou aquele mesmo jogo e você vai conseguir ver o desenvolvimento, tanto do relacionamento interpessoal, tanto do relacionamento que ele tem com o próprio jogo, como é que ele está se desenvolvendo, quais são as estratégias que ele está bolando. E isso, logicamente, começa num jogo e depois vai passar para a vida real, porque se você tem uma estratégia durante um jogo que é uma situação segura, logicamente você vai ter aquele raciocínio lógico e aquele pensamento voltado também para a sua vida pessoal, né, para as suas próprias estratégias, estratégia de como você gerencia seu tempo, como você gerencia as suas metas e os seus objetivos. Com objetivo específico, mas não deixando de ser divertido. Né? A gente com sempre certeza fala isso, que o jogo é uma ferramenta que por si ele é divertido e ele está atrelado à diversão. Encare diversão não como dar risada, encare diversão como passar pela experiência, porque diversão vem da palavra divergir, de você se afastar do problema e se distrair com algo. Então, um jogo ele pode não ser necessariamente engraçado, ele pode estar atrelado a um processo de reflexão, mas ali você passa por esse processo de diversão, porque você foca naquele jogo, naquele objetivo, naquele cenário específico, naquelas regras específicas. E aí, Felipe, teve umas perguntas interessantes aqui do Matheus Fadigas, eu acho que ele ainda está por aí, perfil do CJCC, se você estiver por aqui, bota aí o seu joinha aqui que a gente vai responder sua pergunta. Ele perguntou assim, eu dei risada quando eu vi essa pergunta. Ele perguntou assim, Felipe, presta atenção. O que fazer, e aí tem a ver com essa questão da frustração, tá? O que fazer quando jogar com uma pessoa deixa de ser divertido porque só um ganha? Então, muito boa pergunta. Essa questão tipo, jogar comigo Seven Wonders, obviamente. Percebem a humildade
Se você joga da Seven live do Wonders jogo. comigo, obviamente eu vou ganhar, mas né, o jogo não é só sobre ganhar e perder, é sobre passar por experiência. Então, respondendo essa questão, a gente sabe que o jogo ele tem essa questão, né, de existirem, ter que existir um vencedor, mas o que é divertido do jogo, do processo mesmo, é você realmente jogar, é você competir. Então, quando uma pessoa só está ganhando, existem duas posturas que eu vejo como plausíveis. A primeira é, para aquela pessoa que está ganhando, está sendo divertido sempre, porque você também só ganhar acaba perdendo a graça uma hora. Você joga com aquela pessoa, você percebe que, poxa, eu tô jogando aqui, eu tô até usando o celular, não tô nem prestando atenção no jogo e tô ganhando. Então, muitas vezes não é interessante. Agora, é importante você ver também se aquela pessoa ela é muito boa naquilo e você precisa se desenvolver para você conseguir chegar, né, a competir com aquela pessoa. Então, qual seria, digamos assim, uma postura interessante? Pergunta para essa pessoa que você acha que joga bem, logicamente, se ela tiver interesse, se ela poderia te mostrar o que você está fazendo de errado para você aprender e perceber o jogo. Se não, também é você por si só buscar essas ferramentas para conseguir competir com essa pessoa. Agora, se realmente aquela relação ali está comprometida, se aquela pessoa está jogando e está te deixando mal jogar com aquela pessoa, não é indicado que você jogue com uma pessoa que tem um nível muito maior do que você. Procura uma pessoa do mesmo nível, que você consiga ter uma competitividade e se desenvolver nesse jogo. E o principal ponto do jogo é se divirta. Se você estiver se irritando jogando, aí o jogo ele não está cumprindo o seu papel. Então não é tão interessante. Primeiro, antes de mais nada, eu queria dar as boas-vindas ao meu irmão, que acabou de esculhambar-me, porque ele falou que quando joga comigo, é sempre ele que ganha. Ok, Danilo? Casos de família. Casos de família. Mas você falou uma coisa interessante aí que me veio logo na cabeça a questão do flow. Eu sempre falo do flow aqui nas lives. É a questão do desafio, do nível de desafio que você está enfrentando. Sim. Principalmente quando é alguém no jogo. E aí pegando o jogo pelo jogo, tá? Todo jogo tem o que a gente chama de curva de aprendizado. O que é isso? Quanto mais você joga, melhor você fica naquele jogo, porque você consegue prestar atenção nas diversas estratégias que aquele jogo está propondo para você. Então, uma partida você testa uma coisa, deu errado, tem o feedback, você sabe que deu errado, na outra partida você vai fazer de uma forma diferente. Então, se você joga com a pessoa, por exemplo, que já jogou aquele jogo muitas vezes, encare e lide com isso, que muito provavelmente você vai ter uma desvantagem, porque o jogo ele proporciona uma curva de aprendizado. Sempre tem aquela velha sorte de principiante de você estar jogando a primeira vez contra um bocado de gente que já jogou várias vezes o jogo e você vai lá e ganha. Mas é porque você conseguiu perceber no meio da partida coisas que fazem sentido para você e você conseguiu evoluir na estratégia. Algumas outras Exatamente. vezes ninguém explica, você não sabe bulhufas do que está fazendo e mesmo assim você ganha. Né? Jogo tem E, dessas. sim, tem sorte envolvida, com certeza. E aí o Matheus fez outra pergunta interessante aqui. O Matheus fez perguntas hilárias. Como evitar agredir um jogador muito competitivo? Então, essa questão da competitividade, a gente tem vários perfis, né, de jogadores. E essa questão da competitividade, evitar de agredir é uma questão muito no sentido de forma pessoal sua, de você realmente manter as suas emoções e controlar as suas emoções para que você não venha a agredir, seja verbalmente ou até fisicamente. Acredito que não seja o caso. Mas, mas a questão da agressão, ela é muito mais por uma questão de frustração sua. A raiva é um sentimento, né, que vai te tomar e você precisa canalizá-la de forma positiva. Você pode muito bem canalizar essa raiva que você está sentindo, essa vontade dele, com uma motivação para que você consiga jogar melhor, se desenvolver no jogo, para alcançar o seu objetivo, que é vencer o seu adversário. Né? Então, o ideal mesmo é que você saiba que essa emoção que está vindo, que é a emoção da raiva, né? Você consiga canalizá-la para algo Sim. positivo. Porque todas as emoções ela têm um papel. Né? Então, quando você fala, por exemplo,
de você ter uma coisa bacana e você ficar alegre. Você tem o papel, né, dos seus neurotransmissores reagirem, você ficar alegre porque a sua dopamina, a serotonina aumentaram. Você tem aí a questão do nojo com algo que não te fez, não vai te fazer bem, você sente aquele cheiro, então o nojo vem logo com uma emoção para você se defender. Então toda emoção tem um papel. E a raiva é uma delas. Essa raiva ela tem um papel mesmo de você, digamos assim, destruir aquele obstáculo. Mas você pode destruir aquele obstáculo de forma destrutiva negativa, né, como quando você traz a questão da agressão, e você pode também destruir aquele obstáculo canalizando essa raiva como algo positivo e uma motivação para que você consiga vencer o seu adversário. E aí, como é que você lida com isso, Felipe? Como é que você... Aí a gente já pode partir para a parte mais séria da situação. Até agora foram perguntas interessantes e hilárias que o Matheus muito gentilmente fez para a gente. Mas como é que você lida com esse perfil de jogador? Com aquele que ganha e não sabe ganhar, e aí cai em cima dos outros jogadores e acaba ficando a situação chata. E isso traduz muito do que ele é dentro dele. Como é que você lida com esse perfil que não sabe perder, que não sabe lidar com a frustração? Como é que funciona isso dentro da psicologia e como é que a gente pode usar o jogo tanto para avaliar isso como para tratar isso, entre aspas? Então, essa questão de você ter, como digamos assim, cuidar, tem que se cuidar dos dois lados. Muitas vezes aquela pessoa que tá perdendo, ela pode estar com uma questão de uma frustração mesmo nesse processo, né? E aí, como é que esse indivíduo está mentalmente mesmo para estar passando por aquela situação? Porque muitas vezes ele pode se desestruturar, ele pode, como o outro falou, uma crise, mas é importante que você tenha em mente que ali é uma relação. Então, para essa relação continuar, os dois têm que estar de acordo com essa relação continuar. Se o jogador ele é super competitivo e ele não está fazendo o grupo aquele jogo ser um jogo divertido por ele ser competitivo, muito provavelmente o próprio grupo vai fazer com que essa relação seja regulada. Ou vão dizer para aquele jogador, olha, você é muito competitivo, a gente não está conseguindo se divertir com esse jogo, vamos jogar outro jogo, porque você está jogando sozinho, digamos assim. E não é nem divertido para você, nem divertido para a gente. Porque vai chegar uma hora que você vai ganhar tantas vezes que não vai ter mais graça. E uma outra questão aí que é importante falar também, é que esse jogador competitivo ele pode ter uma questão voltada aí para uma questão de personalidade, ou até mesmo um transtorno, uma questão mais voltada aí o lado psicológico, e aí ambos os jogadores aí que estão envolvidos, na verdade acho que indico terapia para todo mundo. Quanto mais terapia, melhor para todos. Thor tá querendo aparecer na live. Pode aparecer, deixa ela aparecer. Agora ele ficou tímido, eu fui pegar ele aqui, ele ficou tímido. Esse aqui eu vou deixar para depois, que é com relação à referência. Pode ir perguntando, galera. Tô anotando as perguntas de todo mundo aí. O Matheus falou que tem muito a ver com a questão da empatia, né? Sim. Tem muito a ver com você saber se colocar no lugar do outro e saber respeitar até o outro, até onde o outro pode ir, até onde você pode ir também nessa relação, né? E aí vamos partir para essa pergunta aqui, que é interessante. Depois a gente fala sobre a questão da oficina. O Alan Borges, nosso querido Alan, perguntou assim: como apresentar jogos, sejam de tabuleiro, acho que especificamente ele falou de tabuleiro, como apresentar para pessoas que têm uma aversão a jogos, algum preconceito, algo do tipo? Então, acho que essa pergunta a gente vai responder juntos. Mas o que eu penso para, de forma introduzir essas pessoas, são pegar jogos mais leves. A gente tem aí os party games, a gente tem aí o timeline, a gente tem aí o próprio codinomes, a gente tem jogos que são mais introdutórios, mais aquele jogo que vai receber aquele convidado. Você não começa a apresentar jogo de tabuleiro com o Seven Wonders, com o Pandemic, que a pessoa já vai ficar já vai assustada. Entrar frustrada, né? Exatamente. Então, o importante mesmo
é você ter aquele olhar de, olha, se eu fosse jogar pela primeira vez, qual seria o jogo que eu apresentaria para essa pessoa? E vai Aham. apresentando esses jogos mais leves, que são menos densos, com menos regras, que são muitas vezes mais rápidos. Hoje a gente fala, hoje em dia, muito da questão do tempo, né? Hoje em dia, Uhum. na quarentena, a gente tem muito tempo livre, mas, no geral, as pessoas se queixam muito do processo mesmo, de aprender aquele jogo, não tem muita paciência. Mas os jogos de tabuleiro modernos, eles têm uma característica principal, né, que é ter esse lado divertido e inovador. Então são mecânicas que você provavelmente nunca viu. E aí Uhum. você conhecer esse lado de coisas que nunca viram torna essa proposta mais motivadora, mais bacana de você entrar em contato com aquilo. Então eu acho que inicialmente é pegar um jogo mais fácil, de que tenha mais o lado divertido e competitivo do que o lado mais estratégico, mais voltado a algo, digamos assim, como é que eu posso dizer, mais fácil de controlar por um jogador que seja mais experiente. Uhum. A Laísa Badaró falou aqui que adora jogar em casa com a família, que adulto vira criança, é muito legal. Isso é verdade. A galera do Tinzim, sejam bem-vindos, Marcelo e Henry. Estão comentando aqui também. Eles disseram que iniciaram com o Dixit. O Dixit é um jogo muito bom. Sim. Inclusive eu aproveitar já esse comentário do Henry. Eu não sei se é o Henry ou se é o Marcelo que está comentando aqui. Mas a Cíntia perguntou assim: você tem indicações de jogos que podem servir para promoção de saúde? Então, quando o assunto é esse aí, eu queria deixar aí já uma missão para todos. Pensem fora da caixa. A gente vai chegar lá, né, como ela falou da cereja do bolo, mas todos os jogos eles Já podem pode ser usados falar, para acho que essa promoção. pergunta já pode abrir espaço para isso. Todos os jogos eles podem servir para promoção de saúde. Então vamos pegar agora o Dixit que falaram aí. O Dixit ele Sim. tem diversas imagens, ele tem diversas cartas com várias fotos e o principal ponto que me vem quando eu olho para o Dixit é justamente a questão das emoções. Então, Uhum. quando você olha aquela carta, que emoção traz aquela carta naquele propósito? Outra coisa bacana que o Dixit pode trazer para a gente, justamente o lado da empatia. Para quem não conhece o Dixit de forma resumida, bem resumida mesmo, você tem o objetivo de adivinhar qual é a carta do narrador naquela rodada e todos os jogadores eles vão colocar uma carta também para te despistar. Então, como é que você empaticamente, digamos assim, se coloca no lugar daquele narrador que está tentando que acertem a carta dele, para que você consiga desenvolver justamente essa empatia, para que você consiga acertar a carta daquele jogador. Então, quando você utiliza o Dixit, você pode trabalhar tanto emoções quanto empatia, por exemplo. E Uhum. aí, trazendo a experiência que eu tive com o jogo Código Secreto, que essa é a cereja que a gente estava comentando, eu trouxe o Código Secreto para uma proposta muito mais psicoeducativa. Então, a gente falou sobre jogos de saúde mental voltadas à prevenção ao suicídio. Então, nós pegamos todas as palavras do codinomes, substituímos as palavras por palavras do vocabulário de prevenção ao suicídio, e essas palavras elas foram colocadas, né, num quadro. Quando a gente foi para as escolas públicas, a gente não tinha o recurso de audiovisual. Então, nós fizemos uma versão física do próprio. Pegamos Deixa eu uma só. cartolina. Eu não sei se você tem Pode... aí, mas eu vou só mostrar para a galera mais ou menos o que é o codinomes, né? O código secreto. Você Sim, tem sim. uma grade de palavras como essa aqui. Não é exatamente assim, é feito com cartas, né? O jogo vem várias Sim. cartinhas. E aí você monta uma grade 5 por 5. Aqui eu imprimi mesmo no papel ofício algumas palavras. Você pode levar tanto assim no papel ofício, ou se for uma turma muito grande, numa cartolina, como o Felipe usou. E aí o seu objetivo como equipe, o Felipe adaptou algumas coisas, ele vai Sim. dizer como ele fez essa adaptação, mas no jogo Código Secreto, cada palavra dessa representa uma cor, uma equipe, que pode ser uma equipe azul, uma equipe vermelha, ou pode ser uma palavra neutra, que não é de equipe nenhuma.
E aí o objetivo da sua equipe é identificar primeiro as palavras da sua cor. Basicamente é isso. E aí são palavras diversas, que é um jogo que, inclusive, a gente chama de jogo Coringa, né, Felipe? Que Sim, é um jogo que você consegue adaptar para qualquer tema, né? A gente sempre trabalha com esse conceito de jogo Coringa que a gente inventou para ficar mais didático entre a própria equipe, inclusive, que são jogos que você pode colocar qualquer tema ali que funciona. Então, o código secreto, o timeline também da Galápagos funciona muito para isso. Você pode colocar qualquer tema dentro do jogo. E aí, como é que você adaptou esse jogo para essa proposta específica de prevenção ao suicídio, Li? sim. E aí, para falar nessa questão de adaptação, a gente precisa ter alguns cuidados. Primeiro, qual o público que a gente vai atender, né? Então, a gente atendeu, no caso, jovens e adolescentes ali, do grupo de ensino médio, de primeiro a terceiro ano. E aí, para a gente tratar com esse público, a gente tem que ter aquele cuidado, porque a gente sabe do número de fake news que andam por aí, principalmente sobre um tema que é de suma importância, que é a questão da saúde e a prevenção ao suicídio. Então, nós mapeamos, vimos ali que os grupos eles variavam de mais ou menos de 15 a 22 alunos, e aí fizemos uma proposta condizente com o tempo também, porque a gente precisaria utilizar essa ferramenta dentro de um tempo específico. Então, nós pegamos as palavras e fomos adaptando. Então, tinham palavras que eram mais complexas. Aí, o que a gente pensou? Não vamos dar o significado dessas palavras inicialmente, vamos deixar eles pensarem os significados sozinhos, porque a gente vê uma palavra, a gente às vezes junta com palavras que a gente sabe, e eles chegavam a um consenso e pensavam naquele significado. Então, durante o processo, eles iam conhecendo essas palavras, e aí, sim, no final, é que a gente aproveitava para explicar o conceito, dizia qual era cada palavra, qual era o papel que aquela palavra tinha ali. Por exemplo, quando a gente falou de prevenção ao suicídio, a gente viu que o número, durante as pesquisas, que o número de adolescentes e crianças que cometiam o suicídio estava aumentando. E por isso era necessário uma intervenção de ir a esses colégios, a ir a esses institutos. Então a gente colocou adolescência, colocou impulsividade como palavras para eles entrarem em contato com esses conceitos. E aí eles perguntavam, mas por que a impulsividade está aí? Então a gente sabe que quando a gente está num momento de sofrimento muito grande, né, e conhecendo o adolescente como a gente se conhece, com essa característica de impulsiva, ele pode, num ato impensado, numa impulsividade, causar, né, um óbito, causar um sofrimento tanto para ele quanto para a família nessa situação. Então aí a gente teve todo esse cuidado para poder preparar esse ambiente. A gente, antes, Sim. logicamente, de explicar a ferramenta, a gente pergunta se todos desejam participar, explica que se caso haja alguma mobilização, por isso é importante o papel do psicólogo, o papel de uma pessoa responsável, né, e ética com esses cuidados, para poder estar tratando algum, digamos assim, alguma crise que possa acontecer naquele Sim. momento. Aquela pessoa pode estar passando por um familiar. Exatamente. Então, a gente pega essa ferramenta, que é uma ferramenta poderosa, lúdica, mas com todo cuidado. Então, a gente foi adaptando as regras. Por exemplo, no código secreto, no codinomes, tem esse nome, tem uma questão que é a questão do assassino, que é uma Sim. carta que faz com que você perca o jogo quando Tem uma você... dessas palavras no meio do jogo que ela representa o assassino. Então, se a equipe acerta aquela palavra, automaticamente a equipe perde o a jogo. equipe perde. Então, nós, de forma ética e responsável, retiramos essa carta do assassino e colocamos uma carta a mais, visto que o Uhum. objetivo do jogo não era literalmente reproduzir o codinomes, mas sim atender aquele objetivo, que era psicoeducar aquelas crianças. Então a gente Uhum. pegou essa ferramenta e foi adaptando. Colocamos as regras mais simples também. No código secreto você só pode usar uma palavra, né? Ou, se eu não me engano, uma mímica no máximo. Você pode dar aquela Uma diferenciada. palavra ou um número. Uma Sim, e palavra uma e um palavra número. e um número. Aí tem aquelas adaptações de regras novas que tem a mímica. Nós Sim. aumentamos um pouco essa regra para uma frase de até 5 palavras, dando mais uma vez o limite, para não ficar uma frase gigantesca e a gente perder o controle da situação. Então é sempre importante você ter o controle da situação, ter a responsabilidade de entender se aquela ferramenta está contribuindo, está ajudando aquelas pessoas que você está propondo, para que você consiga surtir o efeito desejado.
E aí, mais uma vez, a gente cai naquela questão de que não é o jogo pelo jogo. Você vê que o Felipe ele Exatamente. pegou um jogo que já existe, inclusive isso teve aí na pergunta que teve mais cedo, né? Falando se é melhor o jogo pedagógico ou um jogo comercial que já existe. Você vê que ele misturou as duas coisas. Ele pegou um Sim. jogo comercial que tem regras e um sistema de jogo específico que foi feito para divertir pessoas. O objetivo dele é esse. Ele pegou esse jogo que já existe, esse perfil de regras, adaptou para uma realidade e fez com que esse jogo tivesse um objetivo. Então, o jogo ele não fica chato, porque ele tem regras que te estimulam a jogar pela diversão, mas ao mesmo tempo ele consegue chegar a um ponto específico, que é a conversa, no caso específico aí que ele fez, sobre prevenção ao suicídio. E é importante também, quando você fizer toda a aplicação de qualquer ferramenta, você também ter o feedback daquelas pessoas que você aplicou a ferramenta. Então, você aplicou, foi bacana para vocês, o que é que vocês acham que pode melhorar, porque isso vai ajudar vocês a desenvolver novas ferramentas e novas propostas, novas oficinas que sejam mais motivadoras, que tenham essas metodologias ativas que estão em voga aí, de forma que você Uhum. fique, digamos assim, por dentro, surfando nessa onda aí que está em alta no momento. É aquela coisa que das metodologias ativas, né? Quando a gente fala de. Muita gente fala logo de gamificação. Gamificação, Sim, gamificação, gamificação. Que é muito válido também, é extremamente importante, é uma metodologia extremamente válida, mas que se diferencia um pouco dessa aplicação que a gente está falando de pegar um jogo. E aí muita gente me pergunta, rolou essa pergunta para mim, inclusive, esses últimos dias, uma discussão em um grupo que eu participo, sobre a questão das mecânicas e de você adaptar um jogo que já existe. Será que não é ilegal? Se é legal, se não é ilegal? Mais uma vez, mecânicas de jogo não são patenteáveis. Então, não se preocupem em pegar um jogo e aplicar esse jogo, mesmo adaptando o tema daquele jogo, as regras daquele jogo, que você está usando mecânicas e não está reproduzindo aquele jogo nem para venda, para comércio, sim, e não está agindo de forma ilegal, né? Só para deixar bem claro isso, porque é uma preocupação, né, de muitas sim. pessoas de pegar um jogo e copiar o jogo para fazer alguma coisa. O Matheus perguntou: o que é mais importante quando você vai trabalhar com o tema dentro dessa atividade lúdica que envolve a aplicação de um jogo? A mecânica do jogo ou a estética? Os dois. Aí eu já vou responder logo. A mecânica é muito importante pelo fato de que o conjunto de mecânica. Mecânica, vamos lá, vamos no início, né? Tem gente que não entende esses termos técnicos que eu tô falando aqui. Sim, O que é mecânica, o que é estética de um jogo? A estética do jogo não é se o jogo é bonito ou se o jogo é feio. O que a gente chama de estética de um jogo? É a sensação física e emocional que aquele jogo vai provocar, que aquela experiência de jogo vai provocar no jogador. Então, são todas as reações emocionais que aquele jogador vai passar durante a partida. A mecânica são as regras do jogo, é o sistema de regras que regem aquele jogo, é como você joga. Você vai rolar dado, você vai puxar uma carta, você vai construir uma fortaleza, você vai pegar os seus dados e alocar no tabuleiro. Isso é a mecânica, são as regras do jogo. Para você trabalhar um tema específico, o que importa mais? A mecânica ou a estética? Os dois, e depende do que você vai trabalhar. Mecânica é importante porque justamente para o jogo não deixar de ser jogo. Para você simplesmente não cair naquela atividade que você pensa que é um jogo, mas na verdade não é. É simplesmente uma atividade lúdica. De você pegar uma pergunta, responder a pergunta, se você acerta, você ganha ponto, se não acerta, você passa para outra equipe. Ou aquele jogo de trilha que você rola o dado, cai na casa, faz o que a casa está mandando e avança para frente. A mecânica é importante por causa disso. A estética é muito importante para você ter a noção de qual sensação você quer passar para o jogador.
Então, quando você vai trabalhar um tema, você tem que ter muito claro, o facilitador ele precisa ter muito claro na mente dele o que ele quer alcançar no final daquela atividade. Então, eu diria que a mecânica é muito importante para ser uma atividade que necessariamente é um jogo, e a estética é muito importante para você atingir o objetivo que você quer. Felipe, quer complementar aí? Eu concordo plenamente e essas coisas têm que interagir, né? Isso, Com as aquela duas coisas mecânica, têm que estar. com aquela mecânica, que estética você quer provocar? Então, Uhum. a própria mecânica, utilizando aí o nosso estudo de caso aí, que a gente fez do código secreto, a própria mecânica de você escolher ali, de acordo com os grupos, você consegue fazer com que aqueles grupos interajam. Então, você observa se aqueles grupos estão se perguntando, essa palavra você acha que é o quê? E essa aqui não tem esse significado? Então, você Uhum. percebe, olha, o objetivo que eu queria causar era justamente esse diálogo, essa troca entre os meus jogadores. Então, eu percebo que eu atingi um objetivo. Houve troca? Houve. Então, minha mecânica e minha estética foram alcançadas. É assim que tanto se desenvolve o jogo, quanto também se utiliza esses jogos de forma adaptada, de forma coerente e positiva. É você, através da sua observação, perceber se aquilo que você pensou inicialmente realmente aconteceu. E se não aconteceu, por que não aconteceu? Aí a Uhum. gente vai trazer o lado negativo, né, da gamificação pela gamificação, que a Laís trouxe muito bem, que é justamente você só colocar ali, digamos assim, algo simples, joga um dado, ande tantas casas, e a pessoa não tem tanto interesse em estar participando daquela atividade porque não tem Uhum. uma estética Sentido. envolvida ali, não faz sentido para ela está só reproduzindo um comportamento. Não há uma interação, não há uma proposta, algo que seja, digamos assim, maior que Uhum. aquele aprendizado. Porque no jogo o foco é esse: é você conseguir alcançar o seu objetivo sem deixar de se divertir. Então, se a pessoa não está se divertindo, ele não está alcançando o objetivo. Assim também, como se só ele só aprende numa proposta, nesse caso, era melhor que você tivesse aplicado uma ferramenta que você tivesse mais propriedade, como uma prova, né, do que você utilizar um jogo pelo jogo. Então é interessante Sim. você conhecer aquela proposta, você dominar aquela proposta, para que você consiga aproveitar ela de forma produtiva e positiva. Isso tem muito a ver com a questão da autonomia, né? Eu estava vendo uma pergunta que rolou lá na live da Devi. Alguém perguntou assim, se o jogo ele trabalha, se todo jogo trabalha autonomia. De novo, depende da forma como você conduz ele. E depende Sim, também da mecânica que o jogo tem. Então, por exemplo, um jogo que tem. Você rola o dado, anda a casa, faz o que a casa manda, você não está tendo autonomia. não O tem jogo autonomia está nenhuma. tendo autonomia por você. Exatamente. Você não tá agindo sobre o jogo. Então, eu diria que todo jogo que tem mecânicas que não envolvem o fator sorte ou que você pode minimizar esse fator sorte, você trabalha autonomia. Qualquer jogo que o jogo não te leve, que você tenha a ação sobre esse jogo, ele trabalha autonomia. E aí o Tinzin, Felipe, perguntou, acho que vai ser a nossa última pergunta, que nosso tempo está acabando. O tempo passa rápido, né? Passar, o tempo voa, a gente nem sente. O Verdade. Tizin perguntou assim: você já teve alguma experiência com isso? Ou como é que você lida com essa parte do jogador, que ele é mais agressivo? Ele pode mudar de comportamento através das dinâmicas das atividades com o jogo? Aquele Então, jogador que é mais agressivo, que é mais competitivo, que tem aquela postura mais, né, de ganhar, 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 ganhar. acho que por uma ética a gente vai falar de forma, né, generalizada. Mas Sim. vamos pensar assim, durante o processo lá do Oficinas Lúdicas, onde a gente foi às escolas, a gente conheceu jogadores de diversos perfis, nós tínhamos ali alguns, algumas crianças que tinham esse perfil mais competitivo, mais agressivo. E aí o facilitador, por isso que o facilitador é tão importante, ele vai conseguir conduzir aquele jogador a perceber que o jogar dele está, digamos assim, comprometendo aquele processo. Agora, logicamente, num processo ali onde você está jogando com seus amigos,
é importante que você, como amigo daquela pessoa ou como colega daquela pessoa, tente dar esse feedback para ele, porque se ele está jogando e está sendo divertido só para ele, uma hora vai parar vão parar de jogar com ele. E ele vai ficar se perguntando, Uhum. ué, por que pararam de jogar comigo? Nunca me disseram que estava sendo ruim para mim. Né? Sim. Toda relação pede esse feedback, essa troca mesmo. De você chegar e dizer, olha, você está sendo competitivo demais, desse jeito não dá para jogar com você. Você não sabe nem ganhar e nem sabe perder. Tem tanto medo de perder que você não deixa Não tá se divertindo, né? não deixa o jogo fluir. E Tem outra gente coisa, que até em jogo cooperativo, assim. Isa, sim. E aí o papel o nosso papel justamente é esse, é perceber esses comportamentos. Uma outra coisa que é interessante é que os jogos modernos, eles dificultam muito esse comportamento de Aham, monopólio, porque aham. ele tem tantas mecânicas, o background dele é tão vasto, tão diferenciado, que fica difícil um jogador monopolizar todos os recursos. Só ele ganhar sempre. Então, o ideal é pegar um jogo que tem essas características de você conseguir driblar esse monopólio ali, porque alguém domina todos os conhecimentos. Aí numa É, relação como menos pedagógica. Né? Sim, sim. Sim. E aí você caiu em um ponto que é uma coisa que eu observo muito, que isso não acontece só em jogos competitivos. Em Sim. jogos cooperativos isso também acontece. Eu já trabalhei, já tive a experiência lá no início das oficinas de uma pessoa que tinha problema com frustração, né? E aí a gente colocou ela para jogar jogos cooperativos. E a gente sentiu que até nos jogos cooperativos ela tinha o mesmo problema com frustração. E a gente falou, caramba, como é que a gente vai trabalhar isso? E a gente foi trabalhando individualmente com ele. E aí, sim, nas duas experiências, tanto um jogador que tem problemas com a frustração de perder uma partida, como um jogador que é muito competitivo até em jogos cooperativos, né? Eu já passei por experiências de a pessoa estar jogando o jogo com a sua equipe e ele ficar frustrado, parecer que o mundo acabou para ele porque a equipe perdeu a partida. E aí, como lidar com isso? É uma avaliação que o psicólogo que está ali na hora vai fazer de forma muito fácil, muito assertiva, e aí, como trabalhar isso depois, né? Por isso é importante a presença de um psicólogo do lado, mesmo que não seja na sua atividade ali na hora, mas você ir e relatar, né? E pedir essa orientação também, né? Então, todo o processo é muita observação, é você conseguir perceber. Se um psicólogo ele está aplicando, ele vai conseguir ver. Se um professor ele percebe aquela questão, é importante que haja aquele encaminhamento, né, durante o processo. Olha, aquele jogador foi agressivo, aquele aluno foi agressivo dessa forma, e aí fazer o encaminhamento para que consiga se ajudar tanto aquela criança, aquele adolescente nesse Uhum. processo. Então, tudo vai muito de acordo com o seu olhar, o seu objetivo, o foco que você dá naquela atividade. Alan Borges fez uma pergunta aqui interessante. Alan, sua pergunta já está anotada. Nós não vamos responder aqui, porque tivemos outras perguntas parecidas com a sua, que é sobre jogos para a terceira idade, jogos e Bacana. oficinas para idosos. Nós não vamos responder aqui, a gente vai responder na Oficinas Responde, que é uma live que está acontecendo às segundas-feiras, de 15 em 15 dias. A gente teve uma live na segunda-feira passada, eu e Silvane Neri. A gente está respondendo perguntas mais gerais sobre jogos de tabuleiro na aprendizagem. Então, teve outras duas perguntas sobre jogos na terceira idade. A gente vai levar a sua pergunta para lá também. Então, fica ligado. No Oficinas Responde, de 15 em 15 dias. Então, sem ser nessa segunda agora, na próxima segunda, a gente vai ter um outro episódio da Oficinas Responde para responder essa sua pergunta também. Beleza? Felipe, estamos chegando ao final, infelizmente. Vamos ter que acabar. Oh. Suas palavras finais para o seu público. Para o nosso público, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu, que participou, que perguntou.
Acho que é super bacana essa troca. Internet caiu. Agora voltou. Eita, falhou de novo. Falhou de novo. E pior que não vai dar pra sair e voltar só para dar tchau, né, gente? Pronto, voltou. Aê! Então, Continue, prossiga. finalizando, eu queria agradecer, como eu falei a todo mundo. E nesse momento, né, de quarentena, a gente está vivendo aí um momento que a gente tem que dar a devida atenção, justamente essa questão da saúde mental. E joguem bastante, cuidem da saúde de vocês, tanto física quanto psicológica. E é isso, estou à disposição aí no Oficinas Lúdicas. Se vocês tiverem qualquer De bola. pergunta para mandar depois, podem mandar aí no inbox, que a Alex encaminha para mim. A gente... A trilha do Oficina está cada vez mais. E o vídeo do Felipe? Está cada vez mais. Alô, meu Deus do céu. Mas funcionou. A galera ouviu. Então Então, é isso, eu gente, queria quem agradecer a todo quiser, mundo. Felipe, isso aí. O Felipe é É nosso isso. psicólogo da Oficinas Lúdicas, então ele lidera a equipe de saúde da Oficinas Lúdicas. Então, se tiver qualquer pergunta voltada para isso, para jogos e saúde emocional, para essa parte de promoção de saúde, pode mandar no nosso direct aqui no Instagram, @Oficinas Lúdicas. Aqui nesse Instagram aqui, pode mandar lá no direct a pergunta que você tiver, se tiver alguma pergunta mais específica, de algum caso mais específico. Lógico que o Felipe não vai fazer consulta, ele vai responder sobre jogos e psicologia. Então, Logicamente. qualquer pergunta que tenha sobre isso, pode mandar para a gente encaminha para o Felipe. Ele está se especializando nessa parte de trabalho lúdico dentro da psicologia, então vai ser um prazer a gente ajudar você com relação a isso. A Laísa falou que esteve com a gente lá no JCPM. Valeu, Laísa. Um Aí abraço. Foi sim, muito bom o show trabalho. de Foi bola. muito bom o trabalho com vocês lá, viu? Galera, um abraço. Fique com Deus. Até mais. Até o próximo na estrada. Até o próximo sábado. Tchau, Valeu. tchau. Tchau.